Salve, salve, galera! Sou Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidades do Enem 360. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui novamente para mais uma aula do Enem 360, beleza? Antes da gente começar esse vídeo, você já sabe, curte, é fundamental para a gente, curte o nosso conteúdo, comenta, deixa sua opinião, sua dúvida, coloca seu comentário, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. É um prazer aí poder chegar nas casas do máximo de pessoas que a gente puder. E, fundamental, se inscreva no canal e ative o sininho para ter acesso ao conteúdo diário do Enem 360, beleza? Vamos lá, galera. Sem muitas delongas, vamos cair dentro, porque tem conteúdo novo e conteúdo importante, conteúdo de tema que você já trabalhou comigo, né? A gente está falando agora, galera, essa questão é a questão, né, a gente está aí na semana 5, é a questão do caderno azul, agora da prova de 2016, beleza? A gente vai trabalhar essa semana com questões do caderno de 2016 e atualidades de 2015, tá? Essa questão é sobre revoluções industriais. A primeira questão que a gente fez também foi sobre revoluções industriais, né? Você sabe que o tema revoluções industriais, ele aparece em 9 das 90 questões dos últimos 5 anos. Isso corresponde a 10% das questões desses últimos 5 anos. A gente está falando, obviamente, de primeira aplicação, beleza? Vamos para o texto. A mundialização introduz o aumento da produtividade do capital da produtividade do trabalho, sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição da renda. Exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combinam-se, pois, a acumulação molecular digital, né, no processo aí, por exemplo, de distribuição de bebidas distintas, com o puro uso da força de trabalho. Olha como é que a gente observa as duas características dentro de um mesmo processo aí de produção e de execução do trabalho. E aí vamos lá, galera. A gente está falando de terceira revolução industrial novamente, né? Você vê que boa parte das questões que a gente trabalha sobre revoluções industriais são exatamente sobre a terceira revolução industrial. E aí vamos lembrar que modelo de produção just-in-time é uma característica do modelo de produção pós-fordista, toyotista ou de acumulação flexível. O texto coloca a associação desse modelo a formas primitivas de execução de trabalho, no caso, fazendo uma analogia ao vendedor de bebidas nos estádios, que faz, obviamente, todo o processo de forma, aí, vamos dizer, artesanal, né? Ele faz a venda do produto, ele faz a contagem do dinheiro, ele faz todas essas etapas, ele só tem acesso às bebidas distintas. Galera, vamos lembrar que esse modelo foi um modelo desenvolvido pela Toyota nos anos 70 do século XX, período concomitante à crise do Fordismo, né? Esse modelo se baseia num sistema de produção just-in-time, de acordo com a demanda que é colocado no texto. Então, a relação entre o sistema just-in-time e os estádios de futebol é que determinado indivíduo não gosta de Coca-Cola, né? Olha eu fazendo merchandising aí. Não gosta de refrigerante de coca, né? De cola, mas gosta de refrigerantes feitos de guaraná e vice-versa. Daí a ideia do just-in-time. Você consegue atingir públicos distintos de acordo com o seu interesse, a necessidade aí do cliente, perfeito? E galera, além disso, a gente observa, né, nesse modelo de produção processos, como a gente viu, automatizados e robotizados na produção de determinado bem. Ou seja, a aplicação da tecnologia, né, alinhada ao processo produtivo. A mão de obra nesse sistema é uma mão de obra essencialmente qualificada. O trabalhador é um trabalhador multifuncional, né, com conhecimento de todas as etapas do processo produtivo. E uma característica marcante também dessa terceira revolução industrial é o processo de segmentação e terceirização da produção. A produção, e a gente já fez uma questão que tratava sobre isso, ela é segmentada
em várias partes do globo, ela é terceirizada muitas vezes por outras empresas. Isso é uma característica inerente ao modelo pós-fordista. Perfeito? E aí ele fala no texto, os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pela letra A, crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. Na verdade, o que a gente observa em alguns países, especialmente desenvolvidos, é um enfraquecimento desse capital industrial. Processos de desindustrialização, muito em função da desconcentração industrial para países, especialmente do continente asiático. Inovação toyotista e a regularização do trabalho formal. Na verdade, quando ele fala em puro uso da força de trabalho, né, formas primitivas de execução, né, do trabalho, a gente não está falando de regularização do trabalho formal. Muitos desses trabalhadores são trabalhadores informais, tá certo? Então ele faz uma analogia entre, né, o processo de mundialização e as formas primitivas de execução do trabalho. Letra C, impacto da tecnologia no processo de produção e as modificações na estrutura produtiva. Não é verdade? Modificações na estrutura do trabalho. Vamos ver a letra D. Emergência da globalização e a expansão do setor secundário. Lembra que o setor secundário é o setor industrial, né? E a gente já viu que, na verdade, em alguns países a gente observa uma decadência desse setor, né? Uma redução da atividade desse setor. Letra E, diminuição do tempo de trabalho, o que não acontece, né? E necessidade do diploma superior. Isso também não ocorre de acordo com o texto. A gente está falando de trabalhadores que aplicam a forma mais primitiva de venda. Então, galera, o gabarito só pode ser a nossa letra C, o impacto da tecnologia oriunda da terceira revolução, mas também as modificações na estrutura produtiva, né? Fruto aí dos processos de modernização oferecidos pela terceira revolução, mas que também unem características de um trabalho bastante primitivo. Perfeito? Se gostou, faz seu comentário aí, espero o seu retorno e vamos para a questão de atualidade. Valeu? Espero você daqui a pouquinho. Beijo grande. Salve, salve, galera! Vamos dar continuidade aí, falar um pouquinho sobre a atualidade. Mas antes, não esquece, já curtiu nosso vídeo? Comentou aqui embaixo? Compartilhou com sua rede de amigos? Se inscreveu no nosso canal e ativou o sininho para ter acesso ao conteúdo diário, aqui do Enem 360? Se já fez isso tudo, vamos dar sequência. Vamos falar sobre um tema bastante relevante aí na prova do Enem, que é globalização, galera. Globalização está dentro do programa de Geografia e também está dentro aí do nosso conteúdo de atualidades. Vamos lembrar que globalização caiu em 6 das 90 questões dos últimos 5 anos. A gente está falando aí de primeira aplicação. Isso corresponde a 6,7% das 5 provas. Tudo bem? Pega o seu caderno azul, ano 2016, questão 8 e vambora fazer. Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam o risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os Estados Unidos e muitas famílias acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se um Katrina financeiro atingisse a cidade. Casas abandonadas, com tábuas em janelas e portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia, também se enfileiraram casas abandonadas. Um texto aí do geógrafo David Harvey, de 2011, né, do livro O Enigma do Capital. Galera, vamos lembrar que quando a gente fala aí de crise 2008 e 2009, a gente precisa, né, lembrar que essa crise que inicialmente surge nos Estados Unidos e se expande para o mundo como uma das maiores crises econômicas globais, ela começa no setor imobiliário e ela é conhecida como a chamada crise dos subprime, chamado crédito de segunda linha. Ou seja, ela está diretamente relacionada a pessoas que obtiveram créditos em um primeiro momento, que não pagaram esses empréstimos, né, e que acabaram tendo acesso a um novo crédito, né? Aquela pessoa que já tinha um nome lá no SPC e no Serasa e que acabou obtendo um novo crédito. E por que isso é bom para o banco, né? Já que esse rapaz
ou essa senhora, ele já tem um histórico de inadimplência? Porque os juros sobre esse empréstimo são mais altos, tudo bem? Então essa crise ela ficou conhecida como a crise dos subprime, chamado crédito de segunda linha. E ela tem início no setor imobiliário. Por quê? Porque desde 2005, o setor imobiliário nos Estados Unidos está extremamente aquecido, em grande parte pela necessidade de reconstrução do Iraque em função da invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Então o setor imobiliário está de vento e popa. Inclusive, as pessoas que já possuíam imóveis, o que elas fazem? Elas vão renegociar o seu contrato com os bancos, né? Elas têm um financiamento de imóvel, elas vão renegociar o seu contrato com o banco, já que os seus imóveis estão valorizando, estão subindo. Então elas vão ao banco, conseguem obter um dinheiro, né, em função dessa valorização e usam esse dinheiro para consumo. Só que concomitante a isso, quando há muito consumo, né, um consumo desenfreado, há também um crescimento da inflação. Então, o que o Banco Central norte-americano faz? O Federal Reserve, né, o Fed, ele começa a aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso leva a uma redução, né, um controle da inflação, mas também a uma diminuição do poder de compra e, por consequência, um aumento do preço dos imóveis. Novamente, né, um aumento do preço, inclusive, dos empréstimos, o que faz com que muitos norte-americanos não consigam pagar as suas hipotecas. E o que o banco faz? Quando ele te empresta um dinheiro para você comprar o seu imóvel, existe ali uma relação de crédito, né? de oferta de crédito. Muitos desses bancos repassam essa negociação para outros bancos estritamente de crédito, que trabalham diretamente com pessoas jurídicas. Se você não paga o seu empréstimo, o banco também não repassa o pagamento ao outro banco, o banco que trabalha diretamente com pessoas jurídicas, com outros bancos. Então isso gera uma reação em cadeia que pode gerar a falência de algumas instituições, como acontece com o segundo maior banco dos Estados Unidos na época, o Lehman Brothers. Para você ter uma ideia, para que a economia de fato não quebrasse, o governo norte-americano teve que entrar no circuito. Ele precisou injetar dinheiro dentro da economia dos Estados Unidos. Foram injetados 700 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia também, o próprio governo norte-americano ele passou a ser acionista de grandes empresas, como a GM, a Chrysler e, inclusive, a seguradora AIG, certo? É claro que, ao longo dos anos, quando a crise foi passando, o país foi se recuperando, essas ações elas foram sendo vendidas pelo governo americano. Perfeito? Então, galera, a gente entende o seguinte: inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais. Por quê? Por que isso acontece com qualquer crise econômica hoje no mundo, né, em qualquer país do mundo? Porque há uma superprodução de bens de consumo? Ou ainda, há um colapso industrial dos países asiáticos? Ou isso é fruto da interdependência do sistema econômico? Ou do isolamento político dos países desenvolvidos? Ou ainda, da austeridade fiscal dos países em desenvolvimento? Galera, pensa, se há uma relação entre uma crise local e os países que fazem parte desse grande sistema global, isso se dá em função da interdependência dos mercados. Os mercados são totalmente dependentes uns dos outros. Por quê? Porque a economia se estabelece numa grande rede globalizada. Perfeito? Então o nosso gabarito ele só pode ser a letra C de casa, que fala de interdependência do sistema econômico. Perfeito? Ficou claro para você? Então eu te espero numa outra oportunidade. Um beijo grande e até lá.